não devemos nos cansar de declarar a grandeza de Deus. Deus, ele é bom, maravilhoso, misericordioso e poderoso. Amados, eu quero ler uma palavra com você para que a gente possa compartilhar da parte de Deus. Tenho certeza que Deus vai ministrar isso no teu coração, em nome de Jesus, assim como ministrou no meu. Que está em Lucas, como já falei, Lucas 8, versículo 22 ao 23, ao 25. Passagem muito conhecida, para a glória de Deus, muito conhecida por nós, todos os cristãos conhecem essa passagem. E nós vamos estar compartilhando uma palavra da parte de Deus dentro desse texto, dentro desse acontecido aqui, que ficou registrado para nos dar força, para nos ensinar coisas maravilhosas da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que diz em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, ele diz assim, aleluia, glória a Deus. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seu discípulo e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, e dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Glória a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Amados, nós temos aqui como título essa mensagem, como superar a adversidade. Glória a Jesus Cristo. Olha só, nesse texto nós lemos que os discípulos estavam no barco com Jesus, todo mundo conhece essa passagem, você já viu várias ministrações, eu creio, de grandes homens de Deus pregando sobre essa mensagem, sobre esse texto, mas deixa eu ministrar algo da parte de Deus no teu coração nessa noite. Olha só, nesse barco havia Jesus e havia os discípulos. Nesse barco, quando ele estava no lago, houve uma tempestade, onde o barco, a água ficou agitada, onde o vento vinha com força sobre eles, a tempestade e o vento. Ou seja, nesse momento em que eles estão dentro do barco, eles estão vivendo um momento de grande expectativa de destruição, onde para eles achavam que eles iam perecer, onde para eles achavam que eles não iam conseguir chegar do outro lado. Mas nesse momento que eles estão dentro do barco, eles lembram de Jesus, eles vão e chamam Jesus. Jesus, ele acalma a tempestade, Jesus, ele dá ordem para que o vento pare, Jesus, ele dá ordem para que ali a água venha parar, e ali vem grande bonança, vem grande tranquilidade, refrigério ali no barco. Os discípulos, eles ficam regozijados ali, ficam alegres, admirados, temendo a grandeza de Deus, temendo ali o que Deus está fazendo ali, Jesus ministrando ali o poder de Deus ali sendo ministrado por meio de Jesus, dando ordem à tempestade e o vento acalmando. Lógico que isso fala diretamente conosco, no mundo que nós estamos vivendo, ou no tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela atravessou e sempre atravessou grandes momentos na sua vida, mas também atravessou momentos de grandes dificuldades, de grandes perseguições, de grande luta, onde muitos cristãos pagaram preço, o seu sangue foi derramado como semente, para que eu e você hoje tivéssemos uma liberdade maior para compartilhar a palavra de Deus, para ter a palavra de Deus na nossa mão. Deus usou essas pessoas, o Espírito Santo, e aí vem atravessando grandes momentos, e nós trazendo para o nosso momento, para o nosso tempo, nós estamos vivendo e estamos atravessando um momento difícil, um momento em que a geração está vivendo, é um momento em que está atingindo toda a área, toda a humanidade, e nós sabemos que dentro disso tem cumprimento da palavra de Deus, coisas estão se cumprindo da parte de Deus, estão acontecendo segundo a promessa e a palavra do Senhor que irá se cumprir, e aí nós entendemos que nós temos que caminhar buscando de Deus, entender como eu vou superar o momento da adversidade, o momento da oposição, o momento da resistência, porque ali o vento vinha, e o vento vinha proposital para destruir ali quem estivesse no caminho, que era o barco deles. E vinha o vento ou até a água para encher
Ou seja, olhando assim para este lado, nós entendemos que o vento estava contra eles, o vento estava resistindo eles, e ali o barco ia ali perecendo, e ali eles juntamente com todos. Mas nós entendemos que eles foram salvos porque Jesus Cristo estava no barco. Eles foram salvos porque Jesus Cristo estava com eles. E uma coisa interessante que nós temos que focar: eles foram salvos porque eles seguiam Jesus Cristo. Eles foram salvos porque ele estava indo com Jesus. Nessa caminhada da vida, nós precisamos caminhar com Jesus. Nessa caminhada da vida, nós precisamos ir aonde Jesus quer nos levar. Nós precisamos atravessar, nós precisamos passar para o outro lado. Para chegar do outro lado, nós vamos passar momentos de vento, momento de tempestade, mas a Bíblia diz que aquele que é praticante da palavra, ele não cairá, ele permanecerá de pé, ele não vacilará, porque ele estará firmado na rocha. O praticante, ele é prudente, ele ouve, ele pratica, ele vive, então ele obedece. Deixa eu te falar, isso mexeu com o coração dos discípulos, porque não só os espíritos imundos, os demônios, obedeciam a palavra de Deus, obedecia e temia o poder que há no nome de Jesus, mas os ventos obedeciam também a água. Olha só, o livro de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a Bíblia diz que tudo que foi feito, desse mesmo capítulo em seguida, tudo que foi feito por meio dele. Nada do que existe foi feito sem ele. Então, o vento, a tempestade, eles conhecem Jesus, conhecem a sua voz, eles obedeceram. O que nós, muitas das vezes, você ainda, até importante para Deus, porque somos a imagem, a semelhança do Senhor, fomos feitos essa imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Senhor, porque nós temos corpo, alma e espírito, desejo, vontade e emoções. Nós somos criado trino como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus nos criou a sua imagem, santo, separado do pecado, pessoas separadas do mundo, daquilo que é iniquidade. A partir do momento em que o homem deixou o pecado entrar no seu coração, ou seja, perdeu essa imagem do Deus Altíssimo, a imagem que fomos criados por ele, mas aí vem Jesus Cristo e traz de novamente a todo aquele que crê nele essa imagem de Deus. Agora nós vivemos a imagem e semelhança de Deus por termos a mente de Cristo e seguir Jesus Cristo, e quando nós o aceitamos, somos nova criatura, passamos pela regeneração para nos tornar nova criatura, ou seja, voltando a ser o homem, imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem que abomina o pecado, o homem que abomina a iniquidade para viver uma intimidade, uma unidade com o Senhor e com a sua igreja. Mas olha só, por que vem muitas das vezes a aflição sobre nossas vidas? Eu botei aqui algumas coisas, por que vem as aflições sobre as nossas vidas, por que vem a adversidade, porque nós encontramos na nossa caminhada muitas das vezes resistência. Olha só, né? Muitas das vezes nós alcançamos ou nós passamos por adversidade, por momento de aflição, por momento difícil, ou seja, pela nossa imprudência, ou seja, pelo nosso modo de viver, pela nossa ação na terra, ou seja, pela a imprudência do homem, ele alcança a adversidade, chega à sua vida, chega à sua casa. Olha só o que diz aí, Lamentações 3:39, Lamentações 3:39, nosso irmão Cláudio vai colocar aqui na tela para a gente ler junto, Lamentações 3:39, para a glória de Deus, para a gente ler. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Lamentações 3:29, ele diz o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, muitas das vezes, nós passamos por adversidade, passamos por resistência na nossa caminhada, oposição na nossa caminhada, e muitas das vezes nós precisamos entender que, muitas das vezes, ou seja, o mundo passa por isso, o mundo passa por aflição, o mundo passa por adversidade, por momento difícil, e na maioria das vezes, como diz aqui no versículo 39, de que se queixa o homem vivente? De que se queixa o homem vivente? Muitas das vezes o homem vivente se queixa
de muitas coisas, mas ele não se queixa dos seus pecados, ele não se queixa das suas falhas, ele não se queixa que está nessa situação por causa dos seus erros e das suas falhas, porque nós estamos vivendo tanta aflição, tantas pessoas vivendo um momento tão difícil. Quantas pessoas hoje não choram pelo mundo, sofrendo momentos de aflição, de angústia, ou seja, por causa do erro do ser humano, por causa do erro do homem, por causa do próprio pecado, e por causa do pecado, muitas das vezes, de outras pessoas. Por exemplo, no Brasil, nós temos aí quantas famílias que passam situação difícil, passam fome, e tudo por culpa de quem poderia estar ali auxiliando essas pessoas, abençoando elas, dando oportunidade num país tão rico, para que essas pessoas tivessem condições de trabalhar, tivessem mais acesso a uma condição tanto financeira como espiritual e física, para ter uma vida melhor e educação. Mas o erro está porque muitos dos grandes que estão governando o Brasil, falando do nosso país, eles estão oprimindo estas pessoas, porque o país, porque a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, e o ímpio está governando o nosso país, e nós precisamos orar para que o homem acorde, porque todas as nossas palavras, ações, daremos conta dela. E muitas das vezes, nossas falhas, nossos erros fazem com que pessoas passem por aflição. E muitas das vezes, os nossos erros, nossa imprudência nos leva a passar por adversidade. Então, nós cremos que muitas das vezes alcançamos ou passamos por adversidade por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Como diz em Lamentações, no versículo 39, no capítulo 3, versículo 39, de que se queixa o ser vivente? Se quer se queixar, se queixe dos seus pecados, se queixe dos seus erros. Ou seja, a nação de Israel estava ali porque não era por culpa de Deus, não. Deus, ele é misericordioso, Deus, ele quer salvar o homem. Ele estava ali por causa dos seus pecados, estavam presos lá na Babilônia por causa dos seus erros, das suas falhas, porque não ouviu Deus, não ouviu a palavra, não se arrependeram, não voltaram para Deus, foram bem imprudentes com a palavra do Senhor. A imprudência leva o homem a passar por adversidade. Jesus diz que aquele que é prudente, ouve as palavras, pratica, vem a adversidade, que é o vento, que é a tempestade, que é a chuva forte, bate, ele não cai porque ele está firmado na palavra, ele é prudente. Mas olha só, um dos motivos é a imprudência. O outro motivo é a permissão de Deus. Deus, muitas das vezes, permite o homem passar por esse momento, ou seja, para que para forjar o homem, para capacitar ele mais ainda. Olha só o que diz aí em 28, 13, para a glória de Jesus, 28, 13, em nome de Jesus. Glória a Deus. 28, 13, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, Deus. 28, 13, Provérbios. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Amém? 28, 13, ele diz o seguinte, olha só o que diz aí. Ele diz assim, o que enche as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, ou seja, mas o que confessa, esse deixa e alcançará misericórdia. Olha só, a Bíblia diz em Provérbio 28, 13, que o homem, ou seja, o homem que encobre os seus erros, o homem que vive nos seus pecados, ele não prosperará, a prosperidade não terá uma vida com Deus, não terá uma vida eterna, não terá uma vida de sucesso. Não estou falando de vida de sucesso no sentido secular ou terreno, mas não só isso, mas uma vida com Cristo, uma vida com Deus, uma vida conhecendo a verdade, uma vida caminhando para chegar do outro lado com Jesus. Ou seja, mas aquele que conhece suas transgressões, as suas falhas e se arrepende, ele encontrará, ele será abençoado. Ou seja, a nossa imprudência nos leva a passar por adversidade, ou seja, a nossa falta de arrependimento nos leva a passar por momento de aflição, momento de resistência nesse mundo. Olha só, o que diz ainda em Provérbios, em nome de Jesus, ou seja, muitas das vezes em Provérbio 27, 7, para a glória de Deus, Provérbio 27, 7, para a glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Jesus Cristo. Provérbio 27:7, ele diz o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Olha só, muitas das vezes passamos por momentos de aflição, muitas das vezes passamos por momentos de adversidade, por excesso de bens materiais ou por excesso de uma vida nessa terra, ou focando somente os bens materiais, focando somente a fama e o poder. Ou seja, mas em Provérbio diz que aquele que está farto do mel, ele está farto, ele pisa no favo de mel, ou seja, ele despreza a verdade, ele despreza a salvação, ele despreza a nova vida, a ser uma nova vida, a regeneração, ele despreza a mensagem da cruz. Ou seja, mas aquele que é faminto, aquele que tem fome, aquele que é faminto, ele dá valor, ele preserva, ele não despreza o Senhor, ele não despreza os seus mandamentos, ele não despreza a sua palavra. Quantas pessoas, muitas das vezes, estão tão bem, a sua vida está dando tudo certo, a sua vida está indo tão bem, e aí, muitas das vezes, ele se esfria com Deus, muitas das vezes se afasta do Senhor, muitas das vezes não ora mais, não tem necessidade de orar, está tudo tranquilo, ele desiste de buscar ao Senhor, de reconhecer que é Deus que está, que é Deus que é a sua provisão, que é Deus que supre as suas necessidades, que é acima de seu salário, de sua vida, seja qual ela for, é Deus. Então, muitas das vezes, esquece de continuar vivendo aquela vida fervorosa, aquela vida cheia de sede, de fome, da palavra do Senhor, faminto das coisas de Deus, faminto da palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, passamos por adversidade, quando nós nos enchemos das coisas dessa terra e nos esvaziamos das coisas celestiais de Deus. Então, o excesso das coisas dessa terra faz, muitas das vezes, o homem passar por adversidade porque despreza, pisa aquilo que é de Deus, aquilo que é valorizado por Deus, que é mandamento e palavra de Deus. Mas aquele que é faminto, aquele que muitas das vezes está passando por necessidade, ele vai orar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor, e o socorro chega, o livramento chega na hora certa. Deus usa, Deus faz, e Deus faz acontecer na sua vida. Quando você clama ao Senhor, quando você reconhece que Deus está acima de todas as coisas, Deus é o teu socorro presente, Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Olha só, lá em Coríntios 4:16 ao 18, glória a Deus. Glória a Deus. Deus, muitas das vezes, ele vai permitir que o homem passe. 2 Coríntios 4:16 ao 18. 2 Coríntios 4:16 ao 18. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Olha só o que diz aí. Em nome de Jesus. 16 ao 18, ele diz assim: glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Uso sempre esse versículo, sempre falo desse versículo, porque é um versículo que me chama a atenção. Mas olha só, muitas das vezes Deus permite nós passar por esse momento de tribulação, ou de adversidade, ou de aflição, para nos aprimorar, para nos capacitar. Como aqui o apóstolo diz que assim mesmo que o nosso homem exterior esteja sendo afligido pelas dificuldades, pela adversidade, o interior, ele está se renovando a cada dia, ele está se fortalecendo para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. Ou seja, na maioria das vezes a adversidade vem para nossas vidas
para nos fortalecer, para nos dar mais força, para nos mostrar o quanto Deus é poderoso, para que a gente possa passar a confiar mais nele, para que a gente possa passar a entender que nós dependemos dele, nós sabemos disso, direto, a gente está aqui pregando e focando sobre essa linha de entendimento que Deus nos dá da sua palavra. Deus tirou o seu povo e não levou em um dia, em 2 dias e colocou na terra prometida, não, houve um processo para entrar naquela terra, houve deserto, houve aflição, houve o sol quente, mas Deus estava ali protegendo com a nuvem, houve o frio e as pragas da noite, mas Deus estava ali com o fogo protegendo, houve as vestes, tinha que confiar, tinha que acreditar, tinha que entender que dependia de Deus, tinha que entender que dependia do Senhor, e tinha que entender que o foco era a terra prometida, o alvo era a terra prometida, não era o deserto. Então não tinha que ficar triste, não tinha que ficar em desespero, não tinha que murmurar, abandonar o Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos no deserto. Do que adianta abandonar agora a palavra de Deus, deixar o Senhor agora e ser enterrado aqui? Não, o crente, o cristão que quer alcançar a promessa, o foco é a promessa de Jesus Cristo, ele continua andando, ele apressa a sua caminhada em Cristo Jesus para alcançar a coroa da vida, a promessa de Jesus, de uma vida melhor, que é a vida eterna, com abundância com o Senhor, uma vida com Ele. Então, o cristão, ele não pode desistir na sua caminhada, não se engane. A vida cristã é de luta, muitas das vezes de adversidade, muitas das vezes de momentos bons, muitas das vezes de choro, muitas das vezes de alegria, muitas das vezes de tristeza, e muitas das vezes de vitória, muitas das vezes uma derrota ali e uma vitória lá, mas a maior vitória é garantida, que é em Cristo Jesus. Você pode perder um trabalho aqui, você vai conseguir outro acolá, você pode perder, muitas das vezes, aqui, algo, o dinheiro, algo, qualquer coisa, mas você alcança outra acolá que Deus lhe dá. O que você nunca deve perder é a sua fé, é a sua esperança em Cristo Jesus. É nunca perder a coroa da vida, nunca deixar Jesus Cristo, nunca abandonar Ele, mas continuar caminhando. Olha só, e muitas das vezes passamos por isso para nos ser aprimorado, para nos fortalecer mais e entender mais. Os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus. Jesus estava no barco com eles, mas o barco ali estava passando ali, eles estavam passando ali por momentos difíceis, estavam passando ali pelo momento em que eles achavam que iam perecer, mas eles convidaram Jesus ali para fazer ali, para estar com eles. Eles acordaram Jesus, despertaram Jesus. Nós despertamos Jesus, amado. Eu sei que aqui, quando Jesus termina, Jesus diz: por que duvidaram, homens de pequena fé? Por que vocês duvidaram? Eu estava aqui no barco, vocês não sabiam que eu estava, vocês não já viram eu fazer tanta coisa? Por que vocês duvidaram? Eu estava aqui. Eu sei que depois Jesus fala homens de pequena fé, mas olha só, repare que havia uma pequena fé no coração daqueles homens. Eles despertaram Jesus. Jesus, nós estamos perecendo. Jesus, nós estamos aqui perecendo. Mestre, nós estamos perecendo. Compadece de nós. Mas aí Jesus levanta, acalma a tempestade. Não importa, muitas das vezes você pode pensar: eu não tenho fé, minha fé é pequena. Ativa ela. Desperta Jesus, porque você vai despertar a atenção de Deus quando você ativar a sua fé, por meio da oração, por meio do clamor, por meio da confiança em Deus. Ah, mas pastor, tem hora que eu não tenho força, tem hora que eu não consigo, tem hora que eu acho que Deus não vai me ouvir. Como que você sabe? Ora a Ele, creia no teu coração que Ele vai te ouvir. Ah, pastor, estou em falha, eu estou em erro, então clama diante dele pelo perdão, se arrepende, coloca-se diante dele. Deus está pronto para perdoar, Deus está pronto para apagar todas as transgressões, prontinho, desde a cruz, desde o momento que ele veio à terra, ele veio pronto para isso, desde do início, Deus ele veio pronto para isso, Jesus estava pronto para isso, está pronto para perdoar o erro do homem, apagar as transgressões e fazer com que esse homem possa andar com ele em salvação, em retidão e em santidade. Glória ao nome de Jesus. Olha só, como superar as aflições, ou seja, as adversidades. Olha só, primeira coisa, nós precisamos fazer uma análise de porquê, nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Eu poderia deixar um exemplo aqui do filho pródigo. O filho pródigo deixou o seu pai, pegou aquilo que era de direito, que ele achava que era de direito dele, recebeu aquilo e foi para uma terra distante. E aí ele saiu da presença do seu pai, foi viver uma vida do jeito que ele achava que queria viver, do jeito que ele achava que era melhor para ele. É isso que nós fazemos muitas das vezes. Nós nos afastamos de Deus, achamos que com Deus não está dando certo, vou viver minha vida do meu jeito, eu não vou fazer as coisas honestamente, eu não vou viver retamente,
eu vou viver do meu jeito, eu vou andar do meu jeito, eu não quero, perde totalmente a fé. Eu não tenho não sei nem como dizer, mas perde totalmente a fé, perde totalmente o ânimo, as esperanças em Deus e começa a colocar as esperanças no mundo e abandona abandona o Senhor Jesus, abandona a sua palavra, vai viver uma vida no mundo de todos os jeitos, como o filho pródigo. Ele saiu, todo mundo conhece a história do filho pródigo, ele foi para longe do pai, gastou tudo que tinha, chegou ao fundo do poço, mas ele teve que fazer uma análise da sua vida. Quem errou? Quem falou? Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu cheguei até aqui? E ele entendeu que o lugar onde ele chegou, e ele estava até ali, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, por causa do abandono do pai, por ter abandonado o seu pai, ter abandonado a sua casa, ter abandonado o lugar que pertence a ele, e direcionado-se a um lugar que não pertencia a ele, um lugar que não era para ele. E naquele lugar, ele faz uma análise onde ele chega em uma situação do fundo do poço, uma situação de grande humilhação. Quantos de nós, quantas pessoas não estão aí, quantos cristãos não abandonaram o evangelho, não abandonaram a palavra da verdade, estão vivendo aí distante do Senhor. Muitos até acham que ainda Deus está agradando a Deus, mas não está totalmente distante, está totalmente longe do Senhor. O pai daquele filho pródigo, ele não estava ali perto do filho, ele não estava ali quando o filho estava cuidando dos porcos, mas ele estava pronto para quando o filho voltasse, mesmo sujo daquela lama, ele ali trocar as vestes daquele filho, ele ali receber aquele filho e fazer dele novamente o filho de volta, que ele nunca deixou de ser, mas ele mesmo quis sair dali, não ser mais ali, não fazer parte mais dele, dali, da presença do pai. Mas ele volta, e quando ele volta, o pai retorna a ele como filho, porque ele entendia que ele não tinha direito mais de ser filho, mas o pai o torna como filho, dá vestes limpas, branca, vestes, túnica e sandália nos pés, para que ele volte a casa, e festas acontecem ali. Olha só, Deus está pronto para receber. Muitas das vezes você está, muitas das vezes você conhece alguém, muitas das vezes pessoas, talvez não você que está aqui comigo, mas talvez você conhece pessoas que estão aí vivendo momentos de tristeza, desânimo, sem esperança, vivendo aflição, momento de luta, e aí não sabe o que fazer, acha que Deus não está ligando para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, volta, contorna e volta para Deus. Volta a tua atenção ao Senhor, volta os teus ouvidos à palavra de Deus, volta o teu coração ao Senhor, entrega-te a Ele. Olha só o que diz em Salmo 119, 59. Volta para Deus. Dá atenção que o Deus está falando. Olha só, Deus não fala só na bonança, Deus fala na tribulação. Deus não fala só quando as coisas estão dando certo na tua vida. Deus fala muito mais quando a tribulação chega até você, quando a adversidade chega até você, porque é o tempo em que todo mundo para direcionar-se a Deus e para tentar ouvir Deus falar. Volta para Deus, a atenção. Se você que está frio, volta para Deus. Você que está sem esperança, volta para o Senhor, volta para a palavra, volta a meditar, volta a orar, volta a clamar, volta a acreditar. Olha só, em Romanos 5, 3, eu vou ler agora, mas é o Salmo, mas Romanos 5, 3 ao 5, ele fala que nos gloriamos na tribulação. O Paulo ele fala que nós gloriamos na tribulação. Ele diz que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não faz confusão, porque foi derramado sobre nós o amor de Deus, foi derramado o Espírito Santo, a graça sobre nossa vida. Deixa eu te dizer, Paulo passava por tribulação, passava por perseguição, por luta, a igreja passava por isso, mas eles não perdiam a esperança, eles entendiam que tudo isso ia capacitar eles mais ainda. Paulo entendia isso, ele disse, não, a tribulação, vou me gloriar nela, nós temos que nos gloriar nela, porque a tribulação ela vai produzir para nós paciência, a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não faz confusão, a esperança em Cristo, ela não faz confusão, a esperança em Deus não faz confusão, a esperança no Senhor, ela não traz confusão, mas ela traz uma paz no teu coração, uma certeza daquilo que você está esperando vai acontecer, vai acontecer no tempo certo, na hora certa na nossa vida, para a glória de Jesus. Olha só, Salmo 119, 59, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 119, 59, ele diz, considero os meus caminhos e voltei considerei
os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Olha só, o salmista, considerei os meus caminhos. Ou seja, ele no 58, ele roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. No 59, ele diz, considerei os meus caminhos. A gente precisa olhar para os nossos caminhos, olhar para nossas ações, para os nossos hábitos, para os nossos feitos, e aí voltar os nossos pés para os testemunhos de Deus, para os mandamentos do Senhor, voltar a nossa vida para a direção de Deus, virar-se o rosto para o Senhor. Olha só, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo. Todo aquele que clama ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre o justo. Todos aqueles que vivem a palavra do Senhor, a justiça de Deus, está no caminho do Senhor, que é Jesus Cristo. Todos os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas em seguida, nesse versículo, ele diz, mas o rosto do Senhor está virado para os que praticam o mal, a iniquidade. Olha só, o salmista voltou-se para Deus, o salmista voltou-se para a atenção dele, para a palavra do Senhor. É importante hoje a igreja de Jesus voltar sua atenção à palavra de Deus. É muito importante para mim e para você voltar a atenção para a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, adversidade significa oposição ou resistência. Deixa eu te dizer, o sistema do mundo, ele está aí para resistir, para vir contra nós, porque nós temos que ir contra ele. E o sistema, ou seja, ele se opõe à verdade, que o sistema da mentira, o sistema da falsidade, da ganância, da avareza, da lasciva, de tudo que é iniquidade, de tudo que é fruto da carne. Ele se opõe contra aqueles que querem viver o Espírito Santo, quer viver a palavra do Senhor, que quer produzir frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida. O mundo se opõe a você, ele vem contra você para te destruir. E aí nós passamos por um momento de adversidade, como Paulo diz em Romanos 5. Tribulações. Mas tudo isso produz coisas boas para a nossa vida, para aqueles que não perdem a esperança, para aqueles que permanecem na esperança com o Senhor. Olha só, como vencer e superar a adversidade? Para superar a adversidade, nós precisamos analisar a nossa vida. Por que estamos passando por isso? Por que estamos nesse lugar? Por que chegamos até aqui? O momento que o mundo está vivendo hoje, todo mundo, por que estamos passando por isso? Qual é o motivo de estar passando por todo esse momento tão difícil, que está levando muitas pessoas a sofrerem, está levando muitas pessoas a aproveitar da oportunidade para se beneficiar, principalmente os ricos, os grandes, estão se aproveitando da oportunidade. Quantas corrupção nós não podemos ver dentro dessa adversidade que o mundo está passando em vários países, principalmente no nosso. Pessoas aproveitando, governadores, todo mundo aproveitando dessa oportunidade. Pessoas fazendo desse jogo, onde vidas que está correndo risco, pessoas, família, pai, todo mundo passando por adversidade. Por que estamos passando por isso? E quando a gente fala que o que nós estamos passando é também sinal da volta de Jesus, é também permissão de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se acontece é porque Deus permite. Agora, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto, e uma coisa, a palavra de Deus vai se cumprir. Nós estamos no mundo em que o pecado, o mundo jaz no maligno, pode acontecer de tudo, mas uma coisa é certa, Deus cumprirá a sua promessa. Deus vai cumprir a sua promessa. Um dos motivos que nós estamos passando, eu creio que é sinais da volta de Jesus, e que Jesus não está longe de voltar. Analise tudo, pare, examine a sua vida, examine os seus atos, as suas ações, vê se está glorificando a Deus, vê se você está longe de Deus como filho pródigo, ou se está pertinho ali do Senhor, se está ali como João, nos colos, no braço de Jesus, se está ali vivendo aquilo que é a vontade desse Deus lindo e maravilhoso, que produz, que quer fazer e que tem feito por nós tudo que é bom, para nos abençoar, para nos dar força, então, para nos salvar, para nos livrar da adversidade, das lutas, das aflições. Olha só, a Bíblia está recheada, está cheia de testemunhos de homens que viveram pela fé, passaram por adversidade, por momentos difíceis, mas alcançaram a vitória. E lá na frente, do outro lado, se regozijaram. Imagine os discípulos dentro do barco, no meio do lago, e ali, passando ali pelo momento difícil, achando que ia morrer. Mas eles estavam com Jesus. Por mais pequena que fosse a sua fé, eles alcançaram o livramento, porque eles estavam com Jesus. Muitas das vezes você está andando com Jesus, a sua fé não é tão grande assim, você não é uma pessoa de grande fé, mas olha só,
Você pode continuar, porque você está com Jesus, a sua fé vai ser ativada no momento em que ele se manifestar, por causa do seu clamor a ele, por causa da sua oração a ele. A mulher do azeite, que Eliseu aumentou o azeite, a mulher que livrando seus filhos ali da escravidão, do escravo, ela disse o seguinte, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botijinha de azeite. Para Deus fazer o milagre, meu irmão, Deus não faz o milagre porque eu sou forte. Deus não faz o milagre porque você é forte. Deus faz o milagre quando nós vamos no lugar certo e no lugar certo para fazer a coisa, quando nós não sabemos aonde ir e o que fazer. Nós vamos ao lugar certo para alcançar de Deus aquilo que nós precisamos. A mulher não sabia o que fazer, mas havia semente de palavra naquela casa. O marido dela era discípulo dos profetas. Como é bom buscar a Deus. Como é bom trazer Deus para dentro da nossa casa. Jairo também levou Jesus para sua casa, sua filha foi ressuscitada. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, o esforço dele ali, ele foi para sua casa, e ali Jesus fez transformação, ressuscitou, e ali Jesus salvou, livrou da escravidão, ali Deus, a mulher do azeite, ali Jairo ressuscitou, transformação de vida, de caráter de Zaqueu, de honestidade, tudo. Então, Deus ali trouxe a transformação. Olha só a importância de Jesus entrar na nossa casa, a importância de Jesus estar no nosso coração, a importância de Jesus fazer parte dos nossos planos, dos nossos sonhos. Tem que fazer parte, porque só Ele pode realizar na nossa vida, fazer parte da nossa história, da nossa caminhada, porque senão não tem nem caminhada, porque Ele é o caminho. Senão você vai ficar, a pessoa perdida numa floresta, ela fica andando em volta, ela não sai de cima do rastro, ela fica andando em volta. Mas uma pessoa que tem a direção certa, ela vai naquele lugar certo e sai, não fica perdida. Mas a pessoa sem Deus, ela fica dando volta, ela não sai de cima do seu rastro. Mas uma pessoa que tem Jesus Cristo, tem um caminho, e ele segue esse caminho, e ele vai adiante, e não fica parado, não fica estacionado, ele vai para frente, como Paulo mesmo diz, prossigo para o alvo, ou seja, eu não paro, eu prossigo, eu avanço para o alvo, para alcançar o prêmio da vocação celestial, que é a coroa da vida, a vida eterna em Cristo Jesus. Olha só, nunca, ou seja, nós superamos as aflições, ou seja, vamos ler aí, quando Jeremias 33, 3, ou seja, nós superamos as aflições ou adversidade, nós superamos, quando nós procuramos ou quando nós alcançamos toda a possibilidade de superar. Olha só o que diz aí em Jeremias 33, como eu vou alcançar essa possibilidade de superar a adversidade. Olha o que diz aí em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Jeremias 33, glória a Deus. Jeremias 33, 3, ele diz o seguinte, glória a Deus, aleluia. Olha só o que ele diz aí no versículo 3. Versículo 3. Aleluia. 33. Isso, glória a Deus. Versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. No momento em que você está na adversidade, como os discípulos estavam dentro do barco, eles nem sabiam o que ia acontecer. Eles nem sabiam o que Jesus ia fazer, eles clamaram Jesus. Mas olha só o que Jesus faz. Quando Jesus ele levanta, quando Jesus ele levanta no barco, ele repreende o vento e a tempestade. Isso impactou os discípulos. E impactando os discípulos, eles ficaram cheios de temor. E eles ficaram falando um para os outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e as águas lhe obedecem. Olha só, Deus diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe. Nós, muitas das vezes, estamos passando por um momento difícil e não sabemos que se clamar, ou muitas das vezes a pessoa sabe que se clamar a Deus, nós que conhecemos a palavra, que passamos por um momento de aflição, um momento difícil, ou seja, Jeremias, ele pregava para uma nação corrompida, uma nação que estava distante de Deus, uma nação que não conhecia mais a Deus, porque estava afastado do Senhor, estava focado em outros deuses, em outras coisas. Mas Jeremias aqui, ele ministrando sobre essa geração, sobre essa nação, ele fala, Deus fala através de Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes que não sabe.
Então, no momento da tua aflição, você não sabe como Deus vai te tirar. No momento da tua luta, tu não sabes como vai sair. Mas uma coisa é certa, se tu clamas ao Senhor, se tu buscas ao Senhor, se tu crê no Senhor, Ele vai te mostrar o caminho, que você nem sabe a direção, mas Ele te mostra. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo, a luz que nos mostra a direção que temos que tomar. Muitas das vezes nós não sabemos como fazer. A mulher do azeite, ela não sabia o que fazer, mas ela sabia aonde ir. E ela foi até Eliseu, e Eliseu mostrou para ela o que ela tinha que fazer. Então ela foi e fez o que Eliseu mandou, usando a botija de azeite que ela tinha. Usa o Espírito Santo, usa para que, através do Espírito Santo que está na tua vida, chega a plenitude do Espírito Santo, porque quando a plenitude do Espírito Santo se manifestar, então o milagre vai se manifestar, o sobrenatural vai se manifestar. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, mas sabemos aonde ir e alcançamos aquilo que Deus vai fazer. A mulher do fruto do sangue não sabia como ou o que iria acontecer, mas Deus mostrou para ela coisas grandes e firmes que ela não sabia, mas ela alcançou o livramento de Deus. Os seus filhos foram salvos por causa da sua atitude, do seu desejo e da sua perseverança e da sua obediência, fazendo tudo aquilo que o profeta mandou. Então, clame ao Senhor em nome de Jesus. Deuteronômio 20 e versículo 4. Ou seja, nós precisamos encontrar a possibilidade de superar a adversidade para a glória de Deus. Deuteronômio 20, versículo 4, ele diz o seguinte. Olha só o que diz aí. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e peleja contra os vossos inimigos para salvar-vos. Ou seja, a possibilidade de eu superar a adversidade é com Deus. A possibilidade de eu enfrentar e vencer a tribulação e a aflição dessa vida é com Jesus. Ninguém vai conseguir vencer as dificuldades, as aflições da vida ou a morte sem Cristo. O maior obstáculo, a maior impossibilidade do homem vencer é a morte. Jesus já nos deu a vitória sobre a morte. Então, as outras coisas são fichinhas, são coisas mínimas para Deus. Muitas das coisas se tornam grandes para nós, mas para Deus todas as coisas é possível Ele realizar. O que era mais impossível, que muitos até hoje nem acreditam, é vencer a morte. Como Jesus morreu, ressuscitou vencendo a morte para nos dar a vitória. Então, a possibilidade de eu superar qualquer aflição é com Deus. A nação de Israel aqui em Deuteronômio recebe a palavra de Moisés e diz que, recebendo ali as instruções de Moisés sobre a batalha, ele diz, olha, tem que fazer assim, se você for ler todo o capítulo, você vai entender, tem que os profetas, a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus, viver a obediência, viver certinho com o Senhor, na sua promessa, crendo, caminhando em direção à promessa, lutando, confiando que Deus vai te dar a vitória. Ou seja, quando nós estamos com o Senhor, a vitória é certa. As dificuldades nós superamos. Nós vencemos todas as aflições e adversidades da vida. Glória a Deus. Olha só. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13 para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 2,13. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. 2,13. Ele diz o seguinte. Olha só. Se formos infiel, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Olha só. Nós nunca devemos perder a fé na misericórdia de Deus. Para superar as aflições, para vencer as aflições, as adversidades, nós nunca devemos perder a nossa fé na misericórdia do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz que mesmo nós sendo fiel, Deus permanece fiel. Significa que qualquer momento que eu me virar para Deus, Deus ele é fiel à sua palavra, Deus ele é fiel àqueles que se viram para ele. Deus ele não pode mudar a si mesmo, porque Deus, a imagem que nós devemos ter de Deus é essa também, a imagem de fidelidade. Ser fiel à sua palavra, ser fiel aos seus estatutos, seus mandamentos, ser fiel uns com os outros.
casais, amigos, família, ser fiel um com os outros. E a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, nós não podemos perder a fé nela, na misericórdia do Senhor. Nós superamos todas as adversidades quando nós confiamos na misericórdia do Senhor. 2 Timóteo 2,13 está dizendo que Jesus Cristo, a fidelidade de Jesus, ou seja, Jesus Cristo, cumprirá as suas promessas. Ele é fiel e irá cumprir as suas promessas, que ele fez para a igreja, que ele fez para o crente. Mas só que uma coisa nós temos que entender, ele também cumprirá suas advertências, também cumprirá tudo que ele advertiu para o homem não andar e não fazer. Deus cumprirá a promessa da salvação, a promessa da sua volta, a promessa do livramento na adversidade. Ele diz, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo, estarei em Cristo Jesus, porque em Cristo venceremos as aflições do mundo, as lutas do mundo. Então, Timóteo, nós aprendemos que Jesus, ele é poderoso para cumprir as suas promessas, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, permaneça nele e você vai alcançar a misericórdia de Deus e passará dessa adversidade. Nós passaremos dessa adversidade que o mundo está vivendo. Em toda luta individual, você passará e vencerá essa adversidade, mantendo a sua fé em Deus. Olha só o que diz aqui também em Tito 3,5, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos quase lá. Glória a Jesus. Versículos 3,5, ele diz, capítulo 3,5, ele diz assim. Olha só que maravilha. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, não devemos perder e não podemos perder a nossa fé na misericórdia do Senhor. Ele já nos lavou pelo Espírito da regeneração, o Espírito Santo. Então, mantenha a sua fé na misericórdia de Deus, mantenha a sua vida na presença do Senhor, crendo na misericórdia do Senhor. Muitas das vezes você está aí dizendo, por que estou passando por esse momento difícil? Por que estou passando por essa tribulação? Olha só o que Paulo diz, não esqueça, vou repetir novamente, a tribulação produz paciência. Ou seja, na tribulação você precisa ser paciente, precisa esperar no Senhor, sem perder a sua fé, sem perder o seu foco, sem perder a sua esperança. Porque até mesmo Paulo mesmo diz que a paciência, ela traz experiência. No momento em que você espera no Senhor, você vai adquirindo experiência. E você adquirindo experiência, quando você sai daquela tribulação, você sai cheio de esperança e cheio da esperança no Senhor Jesus. Olha só. Agora, para mim vencer as adversidades, nós precisamos ser determinado. Ou seja, determinado é o firme propósito de não desistir. Olha só o que diz em Filipenses 4:13, para a glória de Jesus. Aliás, primeira crônica, vamos ler primeiro, crônica 15:17, em nome de Jesus. Segunda crônica 15:7, perdão. Segunda crônica 15, versículo 7, para a glória de Jesus. Olha o que ele diz aí. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Glória a Deus, aleluia. Amém? Ou seja, esforçai-vos, ou seja, a nação aqui, o povo de Deus aqui, ele estava vivendo um tempo que não havia paz, um tempo que não havia, um tempo que havia angústia, um tempo de luta, um tempo de adversidade, um tempo difícil que eles estavam vivendo. A consequência do pecado deles, a consequência da imprudência da nação de Israel. Mas Deus, ele usa o profeta Obed, e o profeta, ele vai e ele fala com eles, e aí traz a palavra de Deus para ele, uma palavra. Deus, ele traz a palavra de exortação para o povo, e ele diz que não desfaleça o vosso braço. Olha só o que diz aí, 15:7. Ou seja, eles deram ouvido à palavra de exortação de Deus. Deus falando ali por meio do profeta, mas nesse versículo Deus diz o seguinte: não desfaleça o vosso braço, né? Mas permaneça crendo no Senhor, tendo esperança em Deus. Ou seja, o versículo traz para eles não desfalecer, para eles não perder a esperança, para eles voltarem para Deus, para eles darem ouvido ao que o profeta está falando, e dando ouvido ao profeta, eles alcançariam o livramento, eles sairiam desse momento de adversidade. Se você for ler, bota aí no versículo 8 embaixo aí, se você for ler no versículo 8, você vai entender que
o Segunda Crônica, em nome de Jesus, Segunda Crônica, lá em cima. Glória a Deus. Segunda Crônica. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Do ladinho aqui. Glória a Deus. Do lado esquerdo. Glória a Deus. Glória a Deus. Velho Testamento, Segunda Crônica. Glória a Deus. Vamos ler novamente, Segunda Crônica, capítulo 15, versículo 17, ele diz o seguinte, olha só o que diz aqui, 7, ele diz o seguinte, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem a recompensa. Ou seja, no versículo 8 ele diz, e ouvindo, pois, as palavras de profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomará nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Ou seja, ouve a palavra de exortação e toma uma ação, toma uma atitude. Ouvindo a palavra de exortação do profeta de Deus, para não desfalecer, ou seja, porque nós esforçando-nos, esforçando em buscar o Senhor, esforçando em lutar contra as tribulações, as adversidades da vida, nosso trabalho não é sem recompensa. Nós alcançaremos a vitória. Agora, só que houve aqui da parte do rei, houve aqui da parte da profecia, hoje aqui da parte de Asa, que ele tomou uma ação e renovou, e buscou servir ao Senhor, buscou renovar a sua vida com Deus. O nosso altar precisa ser renovado a cada dia com o Senhor. O nosso altar, o altar da igreja precisa ser renovado. O altar do cristão precisa ser renovado para a glória de Deus. E não desistir de lutar, não desistir de perseverar, ou não desistir e continuar perseverando, buscando ao Senhor, e não desistir de alcançar a vitória, de lutar pela presença do Senhor e por vencer a adversidade. Olha só o que diz aí, em Filipenses 4:13, em nome de Jesus. Filipenses 4:13, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Filipenses 4:13. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Filipenses 4:13 diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todos, estando em Cristo Jesus, têm poder para alcançar a vitória sobre todas as suas tribulações e dificuldades. Ou seja, a graça de Cristo, ela permanece sobre o crente. A graça do Senhor, o Espírito Santo, permanece sobre a vida do cristão, capacitando ele a alcançar vitória sobre as suas adversidades. Quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa que a graça de Jesus está sobre nossa vida e nos capacita, nos dá força, nos capacitando para vencer as adversidades. Ou seja, determinado é o propósito de nunca desistir. Nunca desista. Persista. Continue lutando pela tua fé, continue lutando pela tua intimidade com o Senhor. Continue lutando por meio da palavra, da leitura, do jejum, da oração. Continua lutando dentro desse momento difícil pela tua intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Continua lutando. Os discípulos no barco achavam que ia perecer. Quantas das vezes você não achou que iria perecer, que não ia conseguir sair dessa vida, dessa situação, mas Deus te deu a vitória e te tirou? Quantas das vezes nós achamos que não vamos conseguir vencer certa situação, mas Deus nos dá a vitória na adversidade? Muitas das vezes nós achamos que nós não vamos superar, nós não vamos conseguir chegar até lá. Olha só, persista e não desista. Olha só, eu ouvi uma história de um homem, eu estava vendo uns vídeos, eu ouvi uma história de um homem, de um fazendeiro rico. Ele tinha um cavalo e o cavalo caiu no buraco. Talvez você já ouviu essa história por aí, essa reflexão. E o cavalo caiu no buraco, e o buraco era fundo, e o fazendeiro fez as contas e entendeu que se trabalhar para tirar o cavalo dali,
ele ia gastar muito mais do que se ele comprasse um outro cavalo. Então, ele chamou o seu servo, pediu para ele enterrar o cavalo do jeito que estava ali, e nem naquele buraco, e deixasse ele ali. E o servo foi lá para tirar aquele cavalo dali, e todas as vezes que o servo jogava, o seu empregado jogava a pá de terra sobre o cavalo, ele sacudia a terra. E ele foi jogando, ele foi sacudindo a terra. E cada vez que a terra ia aumentando, ele ia subir para cima da terra. E toda vez que cada vez que ele jogava, ele sacudindo a terra subiu, o cavalo subia sempre para cima da terra. Chegou o final, o cavalo saiu de dentro do buraco. Para nós sair da adversidade, é preciso lançar fora, sacudir tudo aquilo que pode, que te impede, que vai te enterrar. Você pode usar isso a teu favor. Ou seja, as tribulações, a adversidade, ela vem para a nossa vida, mas você precisa enfrentar ela. Você precisa sacudir tudo aquilo que te impede de prosseguir, para que você possa sair por cima. Ou seja, como superar? Superar é estar acima. Superar é estar em uma posição melhor, é estar em melhor posição. Então, para você enfrentar a adversidade, para você superar ela, para você vencer ela, você precisa estar em uma posição melhor do que a adversidade. A sua posição melhor é com Deus. A sua posição melhor é com o Senhor. E clamando a Deus todas as coisas que vêm sobre a sua vida, como vinha sobre esse cavalo, é lançado fora. E isso te dá mais força para que você alcance e fique mais próximo da sua salvação, fique mais próximo daquilo que Deus tem prometido. Ou seja, da saída, de chegar ao outro lado, de sair de dentro do buraco. Ou seja, os discípulos estavam em direção ao outro lado do lago. E eles chegaram do outro lado, sabe por quê? Porque eles estavam com Jesus Cristo. Você vai chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos passar da morte para a vida eterna. Mas se permanecer com Jesus Cristo, se permanecer andando com Ele. Então, que essa palavra possa te dar força diante desse momento difícil, que essa palavra possa te dar força diante do momento que você está vivendo. Não sei, talvez tua vida esteja uma maravilha, esteja tudo bem, mas olha só, continue clamando ao Senhor no meio da tua vida. Não despreze a palavra de Deus, porque está tudo bem. Não despreze a palavra do Senhor, porque está indo tudo maravilhosamente. Mas dentro de tudo que está maravilhoso, continua clamando ao Senhor e se humilhando a Ele. Continua diante dos pés dele, continua se lançando a ele, declarando a ele que você só está ali porque o Senhor é bom, e o Senhor te deu essa oportunidade, te deu força, te deu ânimo, te deu portas abertas, te abençoou. É isso, nós precisamos reconhecer em toda a nossa volta que onde estamos porque Deus permitiu. Não importa se você está aí agora, num momento difícil, o que importa é como você vai se posicionar dentro dessa tribulação, dessa adversidade, como você vai estar diante dela. Davi diante de Golias, Davi estava em uma posição muito melhor do que Golias. Golias achava que não. Mas a posição de Davi era muito melhor. Sabe por quê? Porque Davi estava com Deus. A nossa posição, nós só superamos a adversidade se estiver numa posição melhor. E a nossa posição melhor é qual? Uma posição de confiança, uma posição de certeza. Uma posição de incerteza não vai vencer e superar a adversidade, a tribulação. Mas uma posição de convicção e certeza, você vai vencer a adversidade. Você vai vencer a adversidade. Davi venceu todas as suas adversidades, todos os seus inimigos, por causa da posição que Davi estava, da superioridade de Davi. Sabe por que Davi era superior? Porque Davi tinha Deus. Sabe por que nós somos superior? Sabe por que você é superior? Porque você tem Deus, porque você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem a palavra de Deus, você é prudente, você obedece, você confia no Senhor, você não desiste. Tá bom, mas você continua orando. Tá bom, mas você continua clamando. Tá bom, mas você continua confessando que sem Deus você não é nada. Aquilo não é nada sem Deus. Não adianta ter abundância sem Deus. A abundância do injusto é nada, mas o pouco do justo com Deus é tudo. Então nós precisamos estar muito, nós precisamos, é o suficiente, nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos acreditar e nós precisamos estar em uma posição melhor. Diante dessa situação, você precisa superar ela, eu preciso superar ela, nós precisamos superar ela e só vamos superar confiante em Deus, confiante no Senhor. Quero deixar essa palavra para o teu coração. Esteja confiante no Senhor. Não desista de Deus. Não desiste da sua palavra. Por nenhum minuto vire as costas para a palavra do Senhor. Por nenhum minuto vire as costas para o Espírito Santo. Os ouvidos atentos ao que ele tem para falar, o coração aberto para receber o que ele tem para ministrar. Em nome de Jesus. Fica essa palavra. Mantenha-se em uma posição melhor do que a adversidade. Uma posição superior aos seus problemas. Esteja em uma posição superior às suas tribulações, às suas lutas, às suas tristezas, às suas momentos difíceis que vêm. Esteja em uma posição superior, porque você vai vencer.
como superar a adversidade. Superar a adversidade é estar em uma posição melhor. Fica essa palavra para o teu coração. Tenho certeza e espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha tocado o teu coração. Não se esqueça, Jesus tem que estar sempre na tua casa, sempre no teu coração, sempre na tua vida, porque Jesus estava no barco com os discípulos. E os discípulos ficaram ali com medo, mas havia Jesus no barco. Não é pecado ter medo. Muitas das vezes, o medo ele vem à nossa vida, não o medo do mundo, o medo disso, mas o medo, aquele temor não aquele temor que nos afasta de Deus, mas um temor que vai nos levar para Ele, porque o temor dos discípulos levaram ele a Deus. O temor dos discípulos, o medo deles, levou eles a orar e clamar ao Senhor. Não é o medo de se apavorar e perder a esperança que está no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus possa te dar força, a mim, a você.